Agora sim. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bora aqui para nossa aula de derivativos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, então. Imagino que vocês já estejam vendo a tela. Se não estiverem, me deem um toque, tá? Muito bem. A gente vai começar falando dos mercados de swaps, né? Os swaps são um tipo de derivativo e você precisa conhecer bem esse produto aí para a prova, né? Então, olha só. Vou fazer aqui um negócio. Bonitinho só, gente. Eu vou ter que fazer uma conexão aqui. Legal, acho que agora vai dar certo. Muito bem. Então, os contratos de swaps, né? O próprio nome, swap, ele é um nome já sugestivo. Por quê? Porque swap quer dizer troca. Então, swap é um contrato de troca de rentabilidades. E por que que é um derivativo? Primeiro, porque quando a gente faz essa operação, a gente faz uma operação normalmente sem caixa, né? Então é uma aposta. O contrato de swap é uma aposta. E segundo, porque o resultado desse contrato depende de variáveis principais de um ativo principal, um ativo que a gente chama de ativo objeto, né? Então, olha só, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quanto é que vocês acham que vai ser o CDI acumulado de hoje até o dia 2 de setembro de 2024? Então, se a gente começar a contar o CDI, agora o CDI está uns 13,20, né? A taxa Selic meta está 13,25, o CDI está entre 13,15 e 13,20, dia após dia. Só que existe uma tendência de queda, né? O mercado precifica uma queda nessa taxa de juros. Tem uma pressão governamental para isso, tá? A gente sabe que a taxa vai cair. Quanto vocês acham que vai ser o acumulado de hoje até o dia 2 de setembro de 2024? 12, Oi? 12%, vai. 12%, você acha? Chutando. Legal. Então, o Fábio vai fazer um swap comigo, né? Ele vai ficar na ponta 12%, tá certo? E eu vou ficar na ponta CDI. Beleza? O que isso quer dizer? Primeiro eu vou falar do modus operandi da coisa, para depois a gente entender estrategicamente como isso impacta as operações, né? Como isso impacta resultado nos fundos e assim por diante. A gente vai fazer um swap com valor presente de 100 mil reais. O valor presente do swap a gente chama de notional, tá certo? Notional, ou nocional, notional. Então, notional de 100 mil reais, Fábio na ponta 12%, Felipe na ponta CDI, tá certo? Muito bem. Eu acho bem provável que você ganhe, tá, Fábio? Então, você está apostando aqui em 12, eu estou apostando em CDI. Aí vamos imaginar que o CDI acumulado ele dê 11%, certo? 11%. Então, olha que interessante. A ponta pré, a gente já sabia qual seria o valor futuro, não sabia? A ponta pré, a gente olhava e falava, pô, se o valor presente é 100 mil, o valor futuro... Deixa eu trazer o microfone mais perto aqui. O valor futuro vai ser 112 mil, não é? Porque é 12% a ponta pré, contrato de um ano, não tem muito o que pensar, tá certo? Muito bem, e a ponta CDI? A ponta CDI a gente ficou sabendo no final do contrato que chegou a 111 mil pontos, tá certo? Percebeu? É uma corrida de cavalo isso aqui, é uma aposta. Fábio estava na ponta pré, Felipe na ponta CDI, Fábio ganhou, tá certo? O que vai acontecer? A gente vai fazer um ajuste por diferenças. Então, lembra que esse 100 mil a gente pôs na mesa, mas ninguém teve que ter esse desencaixe. Eu estava posicionado em 100 mil ponta CDI,
Fábio posicionado em 100 mil, ponta pré, e vamos que vamos, tá certo? Chega no final do swap, tem uma liquidação aqui de R$ 1.000. Eu pago R$ 1.000 para o Fábio, pago R$ 1.000 assim, eu tenho que reter na fonte, como foi uma operação para 365 dias, mais ou menos. O que acontece? A gente retém aqui na fonte 17,5%, tá certo? Então, 17,5% é retido na fonte, ok? Então, é menos os 17,5% que fica retido na fonte. Aí o Fábio vai receber R$ 825, beleza? De ajuste. Entenderam como é que funciona? Então, o swap é uma operação que a gente tem um notional, que é o valor presente, e você tem a liquidação lá na frente por diferença entre as pontas. Agora você deve estar se perguntando, mas para que serve esse treco aí? É o seguinte, a gente sempre vai imaginar que o swap, ele é usado para isso, ele é um redutor de risco, ele é uma operação de hedge que existe no mercado financeiro. Então, eu vou te dar um exemplo. O que acontece com o importador? Qual que é o grande medo do importador? Que o dólar suba. Dólar subir. Dólar subir. Por quê? Porque é o seguinte, pô, esse importador, ele compra produto importado lá e investe US$ 1.000, né, naquele produto, com o dólar a 4,95, como está agora, isso daí são R$ 4.950. Com o dólar a 6, são R$ 6.000, o que talvez inviabilize a operação dele. Perceberam? Então, o que o importador faz? O risco dele no seu negócio é a alta do dólar. Então, ele vai fazer um swap no qual ele aposta na alta do dólar. Porque aí, se o dólar subir, ele tem uma contrapartida. Então, o importador faz aqui um swap no qual ele vai estar na ponta PETAX contra uma instituição financeira que vai estar na ponta CDI. E aí o que acontece? Nessa ponta PETAX, qual que é de fato a rentabilidade da operação? Sei lá, 7% mais variação cambial. Se essa variação cambial der uma porrada aqui, se o dólar subir 20%, essa ponta PETAX ela espicha, tá certo? Nos moldes do que eu ensinei para vocês aqui em cima. E aí chega no dia da liquidação da operação, o banco paga lote de ajuste aqui para o importador. O importador compõe o seu caixa e consegue arcar com aquele período que passou com o dólar tendo subido muito mais do que ele esperava. Então, a ponta espicha, é isso que a gente tem que lembrar. Então, você vai ficar sempre posicionado naquilo que é o seu medo, né? Aquilo que faz mal para você quando sobe no mercado, no seu dia a dia, na economia real. Você vai lá no mercado financeiro e você fica posicionado nisso. Porque se acontecer, você, agente de mercado, importador, exportador, seja o que for, se ferra no business principal, mas você tem a contrapartida no mercado de swaps. Entendeu? Pensa num fundo de investimento, um outro exemplo. Pensa num fundo de investimento que, na verdade, é um fundo de pensão. E o importante para os caras era entregarem, sei lá, IPCA mais 6%. Porque aí eu garanto que eu vou estar colocando a renda dos participantes, o rendimento dos participantes indexado ao IPCA e com um ganho real de 6%. Beleza. Só que eu vi uma debênture muito legal, que eu quero colocar no fundo, que paga 130 do CDI. O que eu faço? O meu medo é que o IPCA suba e aí eu não consigo acompanhar, porque a debênture não está indexada ao IPCA, ela está indexada ao CDI. Então, eu venho aqui, faço uma operação no valor da debênture que eu comprei, que eu estou em 7% mais IPCA, tá certo? E a minha contraparte aqui, um banco, normalmente, vai estar em CDI, tá certo? Se o IPCA der uma porrada, o que acontece? Minha debênture não se valorizou tanto, mas eu recebo, na verdade, eu vou estar contra 130 do CDI. Eu recebo ajustes aqui, entendeu? Então, qual que é a lógica do negócio? Eu sempre vou apostar
naquele item, naquele indexador, naquela moeda que vai contra o meu negócio principal. Porque aí, se eu me ferrar no meu negócio, eu ganho aqui, uma coisa compensa a outra. Beleza? Ô, Felipe, mas e se acontecer o contrário, né? Se aqui o dólar encolher para caramba, por exemplo, você tem que estar preparado para isso. Então, você tem que fazer, se do jeito que está hoje, tá uma boa margem para você. Se o dólar encolher, o que você ganharia no seu negócio principal, você vai entregar aqui de ajuste. Por isso que é uma operação de hedge, não é uma operação de especulação. Você está fazendo esse hedge para garantir a situação do dólar como está hoje. Se ele encolher, você não colhe os benefícios desse encolhimento. Fala, Leandro. Fica à vontade. Bom dia, professor, tudo bom? Beleza. Beleza. Professor, essa questão do swap que você comentou nesse segundo exemplo do fundo, né, que tem o IPCA e aí contra o CDI. No vencimento, como que vai, assim, quem que vai, tem uma ponta perdedora, tem uma ponta ganhadora, tem uma, Sempre tem. vai ser pago a diferença? Como, é só essa parte que eu não entendi, assim. Você viu quando eu Porque expliquei assim, esse aqui? Do vi sim. importador? Mesma Porque assim, coisa. quando você faz o swap, você faz lá, você descreve como que vai ser o swap. Tipo, o swap é CDI 10, sei lá, IPCA mais 5. Aí no Isso. vencimento, eles vão lá verificar como que chegou o swap lá no final. Isso. Aí ó, quem ganha, tipo, o que passa daquela barreira, Não, então, olha só. É igualzinho esse que eu falei aqui. Esse aqui a gente apostou 100 mil, não apostou? Foi certo? 12%. Chegou a cento e Isso, doze, não chegou? sim, Beleza. O CDI foi 11%. Chegou a 111. Tá certo? certo, certo. Quem paga para quem? Ponta perdedora paga para ponta ganhadora. Entendeu? A diferença. A diferença foi essa aqui. Você tem uma incidência de imposto na fonte, então o líquido é esse aqui. É, Beleza? é sempre financeiro final contra financeiro final? Sempre, sempre. Ah, O tá swap bom. é isso. Então, o que que você vai fazer aqui? Por isso que eu tô falando, tô querendo enfatizar bastante com vocês. Imagina que a debênture que eu comprei lá foi de R$ 1 milhão, tá certo? 1 milhão. Então, você vai fazer um swap com notional de 1 milhão, tá certo? Falou presente de 1 milhão. Tenho que desembolsar esse 1 milhão? Não. É uma aposta. Vou desembolsar, é que nem quando você aposta, você não põe dinheiro no começo, só põe no final, né? Quem perdeu a aposta é que põe dinheiro. Chegou até o fim aqui, o que que vai acontecer? Imagina que quando eu rentabilizo por 7% mais IPCA no prazo da operação, deu 30%, tudo, tá certo? Beleza. Então esse 1 milhão chegou a 1,3 milhão, beleza? Imagina que esse aqui chegou a 40%, CDI acumulado foi 40%. Opa, deu 1,4 milhão. Então a seta vai ser em outro sentido, vai ser no sentido para cá. Por quê? Quem perdeu? Quem estava na ponta IPCA. Então, quem estava na ponta IPCA vai pagar aqui 100k para quem estava na ponta CDI, tá certo? 100k não, 1 milhão, né? Ah, não, 100k, exatamente. 100k para quem estava na ponta CDI. Percebeu? Então, o ajuste é sempre por diferença. Beleza? Não, Agora tem que beleza. ficar Entendi. esperto numa coisa. O que que acontece? Eu falei que você não tem que desembolsar nada, que é verdade. Mas quem me garante que no final lá do swap, esse cara que teria que pagar o ajuste de 100k, esse cara aqui, né? Ele não vai fugir. Ou se esse for o perdedor, ele não vai fugir, se fingir de samambaia, né? Que não existe, tá certo? Então, normalmente, quando tem garantia BMF, a gente chama de garantia BMF até hoje, né? Mas garantia B3. O que que acontece? A B3, ela cobra margem de garantia. Então, o que que é a margem de garantia? Margem de garantia. São ativos que pode ser título público, tá certo? Pode ser título privado, pode ser ações, pode ser uma porrada de coisa que a bolsa cobra para você deixar lá, mas continua sendo o seu. Isso que é importante. Aquilo continua sendo o seu, só que está lá como garantia. Chegou lá no dia da liquidação 100k. Esse safado aqui não paga, o que que a bolsa faz? Liquida
as garantias e paga a contraparte. Tá certo? Agora, se eu fizer direto com um banco, fiz lá contra o Itaú, fiz lá contra o Bradesco, fiz lá contra algum banco, Santander, eu fiz o swap contra o banco tem que ter limite de crédito para mim, senão ele não faz. Então, aí o que acontece? É como se o banco tivesse me dando crédito nesse caso, porque eu fico devedor nos ajustes, tá certo? E eu estou dando crédito para o banco também, né? Porque o banco pode ficar devedor para mim, aí eu tenho que garantir que é um banco que vai pagar. Normalmente o banco paga, né? Porque é um setor regulado, o Bacen está olhando lá, então, normalmente o problema maior é o banco dar crédito para a pessoa jurídica. Muitas vezes o banco vai exigir que seja com garantia da B3, justamente para ele não ter que ficar se preocupando com essa questão do crédito e das garantias. Beleza? Muito Ah, bom. Olha beleza. só. Professor, só para ver se eu posso, desculpa te interromper. Posso só dar um exemplo para ver se eu entendi? Pode. É, por exemplo, num hedge, bolsa caindo, o cara vai lá compra ou vende futuro, né, de BOV. Então ele está apostando que vai cair a bolsa. No contrato de swap, eu posso fazer tipo um contrato, a bolsa hoje a 100 mil. Aí eu faço um contrato de swap para a bolsa a 70 mil. E aí contra a CDI, por exemplo. Faz sentido ou não? Não, não faz sentido. Como assim um contrato com a bolsa 70 mil? Porque Sim, apostando. Pode falar, desculpa. o contrato de swap, ele é sempre uma rentabilidade numa ponta, né? Então, o que Ah, você tá bom. pode fazer é pegar a variação da bolsa, isso você pode, Entendi, entendi. entendeu? Mas não é usado, porque como você tem o futuro de Bovespa, é muito mais prático, Mais você entra e fácil, né? sai a hora que quiser e tal, tá? Não, fechou. É mais comum fazer CDI, IPCA e outros Os que indexadores, mais né? tem é pré, CDI, PETAX e IPCA, são esses aqui. Esses aqui é o que Boa. tem de lote aí no mercado, Não, tá? beleza, professor. Valeu. Beleza? Então, olha só, outra pergunta, tem ajuste diário nesse negócio? Não, não tem. O ajuste ele acontece somente no final do contrato, tá? Então, acabou o contrato, o que que o pessoal faz? Pega lá e faz o ajuste. A não ser, é um contrato de balcão entre as partes, a não ser que a gente vá lá e faça um diferente, um que não é convencional no mercado e diga que tem ajuste diário. Então, eu lembro quando eu trabalhava no Safra, a gente tocava um fundo exclusivo da Ambev, né? E a Ambev, ela fazia uns swaps bem louco, né? Swap de açúcar, cotação do açúcar contra não sei o que lá, papapá, papapá, porque ela mexia com açúcar, era um insumo, então se o açúcar subisse, ferrava lá o business da Ambev e tal, não sei o quê. E às vezes punha ajuste diário lá. Por quê? Porque era um contrato de balcão feito da Ambev contra uma contraparte, que era o banco, normalmente era o Banco Safra, tá certo? Beleza. Então é assim que funciona o contrato swap. O que que você precisa lembrar? Que você sempre vai ficar na ponta ativa daquilo que você quer se proteger. Então, se eu quero fazer um swap no qual eu vou me proteger da alta do dólar, eu vou ficar na ponta dólar, tá certo? Então, é como se eu estivesse trocando esse ativo que eu tenho de CDI para dólar. É um swap, é uma troca. Eu estou apostando agora no dólar, tá certo? E assim vai. Se eu sou um fundo de pensão que eu tenho que olhar para o IPCA, eu tenho que estar indexadinho ao IPCA, eu vou fazer um contrato de swap no qual eu estou ativo em IPCA. Beleza? E assim vai. Combinado? Fechado? Ô, Professor, só oi, pode falar. último ponto. É para diminuir o risco de mercado. Eu deixo de perder, mas eu deixo de ganhar. Se eu sou uma empresa operacional, é claro. Então, o swap, a ponta ativa, e sempre normalmente atrelada à operação da empresa. Ele deixa de perder na alta do insumo dele, mas ele também deixa de ganhar se baixar. Igual o exemplo do dólar que você deu. É isso, né? Uhum. Exatamente, porque vamos pensar o seguinte: uma empresa que mexe, vamos pegar esse exemplo da Ambev que eu dei. A Ambev poderia ficar especulando, pensando o seguinte: pô, se o açúcar cair, eu vou ter mais lucro, minha margem aumenta. Mas em tese, a Ambev ela é boa em fazer cerveja, ela é boa em fazer guaraná e tal. Ela não é boa em prever o que vai acontecer com o açúcar. O business dela não é prever o que vai acontecer com o açúcar. Então ela tem que pensar o seguinte: o açúcar nesse nível de preço viabiliza meu negócio? Opa, viabiliza. Então eu vou travar nesse preço, né? Vou travar nesse preço e vou ter uma eficiência operacional muito boa na produção, na logística, nas campanhas de marketing e tal, não sei o quê.
Eu não posso ficar, o resultado da minha empresa não deve ficar à mercê do que acontecerá no mercado de açúcar, no dólar, não sei o que lá. Então, eu travo essas variáveis que não estão sob meu controle, domino as variáveis logísticas de marketing, etc., e toco o business. Essa que é a ideia, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui. Em relação ao mercado de swaps, é correto afirmar que são contratos? Vamos ver o que é correto aqui. Que prevêem a troca futura de fluxos de caixa e que tem como diferencial a possibilidade de efetuar hedge somente nos mercados de bolsa. Não, eu estou insistindo aqui com vocês que isso é um contrato de balcão, né? Você pode até registrar na bolsa para ter a gestão das garantias, como eu falei para vocês, mas isso não é, assim, é uma exclusividade do mercado de bolsa, né? Padronizados quanto às datas de vencimento e aos volumes? Também falei para vocês, é mercado de balcão não é padronizado. Então eu vou lá, coto com o Santander, aliás, é uma cotação over the counter, cotação de balcão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu ligo para cada uma das instituições, hoje em dia tem sistemas diretos, né? Tem até um sistema que cota isso diretamente. Então, as grandes empresas estão conectadas a esse sistema, cota lá com o Santander, com o Itaú, com o Banco do Brasil, com caixa, com não sei quem, para sai cotando uma porrada lá e pego mais vantajoso para a empresa, tá certo? E eu quero um swap com vencimento para o dia 17 de maio de 2025, naqueles termos. Beleza. Então, não são padronizados. Tirar aqui o zap. Só um minutinho, pessoal. Que sujeitam as contrapartes a chamadas de margem de garantia, que são diretamente proporcionais às diferenças a receber. Perfeito. É isso aqui, aquilo que eu falei para vocês. A margem de garantia, ela existe justamente para garantir que nenhuma das contrapartes vai dar default, tá certo? Então, se ele tiver B3, garantia da bolsa, vai ter essas margens de garantia, a bolsa traça cenários, né? Então, como é aquela história, tudo hoje é via sistema, ela pega o cenário, vê quanto que pode chegar o dólar, quanto que pode chegar o IGPM, e ela fala, putz, você precisa depositar aqui 17 milhões de garantia para garantir esse swap aqui, você tem que ir lá e depositar. E às vezes, se o mercado fica mais nervoso, de um dia para o outro, ela chama mais garantia, você tem que pôr mais garantia, tá bom? Então, a C está correta, né? Então, esses contratos são especificamente com garantia da bolsa. Negociação em pregão está errado, então a alternativa C. Beleza? Tranquilo, gente? Então tá bom, a Priscila já tinha me falado que era C aqui, muito bom, Priscila. Questão número 2. Em relação ao mercado de swaps, é correto afirmar que são contratos negociados no mercado de balcão e muito usados como objetivo de hedge. Tá ótimo isso aqui, é isso aqui, né? Essa 2 é A mesmo. Que prevê a possibilidade de liquidação física das variáveis negociadas quando negociadas na B3. Não tem liquidação física, é tudo liquidação financeira. As margens de garantia são iguais ao nocional do contrato, ao notional do contrato? Não. A margem de garantia é uma fração do valor do contrato. Por quê? Porque a margem de garantia, ela está meio que prevendo qual pode ser a diferença lá na frente, tá certo? Então, não. Não podem ser liquidados antecipadamente nem repassados a terceiros? É mentira. Eu posso liquidar antecipadamente desde com anuência da minha contraparte. E se não tiver anuência da contraparte, eu posso ceder para um terceiro, se eu quiser sair dessa posição. Então, isso pode acontecer, tá bom? Beleza, gente? Tudo bom. Vamos falar um pouquinho de contratos futuros? Vamos lá. Então, antes de falar de futuros, eu quero falar de contrato a termo, tá bom? Então, olha só, termo. O que é um contrato a termo? Um contrato a termo é um contrato que a gente fecha hoje para liquidar numa data futura. Então, eu posso comprar um termo de ações? Posso. Então, imagina o seguinte, eu tenho lá, eu quero comprar Vale 3, mas eu, fundo de investimento, não tenho caixa disponível ainda. Eu vou sair de uma posição, eu estou esperando um aporte só lá no finalzinho do mês, portanto, eu não tenho caixa ainda. Então, eu posso comprar Vale 3 a termo para 40 dias. Eu já negocio o preço, né? Fecho aí a R$65, tá? Imagina que Vale está a 64,5, né? Então, você tem lá o preço à vista, tá 64,5.
eu fecho a 65, porque é a termo, 40 dias, né? Então, o que que vai acontecer? Preço, opa, sai fora. Preço à vista é isso aqui, ó. Tá? O preço a termo, no futuro acontece a mesma coisa, ele vai acompanhando. Até que chega lá no dia do vencimento, o preço chamado de termo ou futuro, ele fica igual ao preço spot, que é o preço à vista. Então, perceberam o que acontece? Essas duas coisas convergem lá na frente. Porque quando vencer o termo, em 40 dias, por exemplo, 40 dias úteis, eu vou colocar aqui, quando vencer esse termo, o que era futuro e o que era termo virou à vista, porque está no vencimento, tá certo? Então, isso é importante a gente ter em mente. É assim que funciona o termo. E dentro do termo, existe o mais famosinho aqui, que é o NDF, que cai muito na prova. NDF quer dizer Non-Deliverable Forward. Non-Deliverable Forward, tá certo? Olha que beleza. Isso é um termo sem entrega. O que é termo sem entrega? Não tem liquidação física, só tem liquidação financeira. Então, imagina, você está preocupado, você tem uma dívida de US$ 1 milhão, você é empresa, tem uma dívida de 1 milhão de doletas. Isso aqui em reais hoje é 4,95 milhões de reais, tá certo? O que acontece se o dólar for para 6? Pô, essa dívida ela passa a ser de 6 milhões de reais. Você está perdendo sono por causa disso, que aí você quebra. Aí você não consegue arcar. Então, o que acontece aqui na prática? Você vai lá no mercado, né? Conversa com uma série de bancos e você consegue comprar dólar a R$ 5, dólar a termo a R$ 5. Aí você pensa, R$ 5 tá bom, porque é para 6 meses, que é quando vence a minha dívida. Então, se eu estou comprando a 5, isso quer dizer que eu estou travando o valor da minha dívida em 5 milhões de reais. Beleza? Agora, olha o modus operandi da coisa. Se o dólar sobe de 5 para R$ 6, você estava comprado a 5. Subiu para 6, você recebe essa diferença, 6 menos 5 por dólar, né? Vezes a quantidade de dólares que você fechou, que foi 1 milhão. 6 menos 5, você ganhou R$ 1 por dólar, vezes 1 milhão. O banco deposita para você na sua conta R$ 1 milhão. Tá certo? Ele liquida por diferença. Você ficou chateado que a sua dívida subiu de 5 para 6 milhões de reais, mas o banco ele arca com esse 1 milhão a mais, porque você estava comprado aqui a 5 no termo. Estão me entendendo? Agora, por outro lado, né, aquela discussão que a gente estava tendo, que o Fábio estava falando, se o dólar cair para 4, o que vai acontecer? Você estava comprado em 5, caiu para 4, o que vai acontecer? 5 menos 4, você perdeu 1, vezes 1 milhão, você tem que pagar aqui 1 milhão para o banco. Mas beleza, porque quando você for liquidar a dívida, o dólar está 4, sua dívida está em 4 milhões, você tinha separado 5 milhões, 1 milhão você usa para pagar o banco. Perceberam? Então, na prática, o que você está fazendo? Na prática, você está separando 5 milhões, a dívida é de US$ 1 milhão, então você está travando aqui o dólar a R$ 5. Então, é assim que funciona a NDF. Beleza? Aí lembra o seguinte, o swap, eu falei para vocês que ele pagava imposto que nem a renda fixa, igualzinho a renda fixa. O swap, ele é uma coisa esquisita, porque na verdade ele não é uma operação de renda fixa, mas a Receita Federal tributa ele como renda fixa. NDF não, é tributado exatamente como renda variável, como ações, tudo igualzinho, tá certo? Então a alíquota é 15%. Então entre fazer um swap ou fazer um NDF, dependendo do molde tributário da empresa, né, NDF vai ser mais vantagem. Por quê? Porque é 15% imposto, enquanto o swap é a tabela regressiva. Beleza. Ô, Então, professor, isso é mas eu mercado a acho termo. que fazer NDF é mais caro que swap, não, em termos de custo operacional.
O que você chama de custo operacional? Eu acho que, por exemplo, você fazer uma NDF agora, o custo de carrego ele vai ser muito maior do que você fazer um swap, Por ou que o não? custo de carrego? Quanto Por que causa você, por quanto que causa dos você, juros, ou não? Tô falando besteira. quanto que você está investindo aqui no Notional, né? Porque custo de carrego, normalmente, é o custo de oportunidade que você tem, né? O que que acontece aqui? Você não está colocando nada aqui, você está colocando zero na NDF, igual o swap. Você tem um Notional, mas você não coloca esse dinheiro para rodar efetivamente, tá certo? Onde que a gente vai fazer essa comparação? No custo do swap, normalmente você tem as condições. Então, imagina se que eu sou importador, eu quero ficar na ponta Petax, tá certo? Ponta Petax contra CDI. Eu coto lá contra o banco fala o seguinte, 7% eu faço para você, 7% mais variação cambial. Então, beleza. Esse 7% mais variação cambial é a ponta que você vai estar. Isso você vai ter que comparar com este valor de NDF que o cara está cobrando, porque eu sei que o dólar à vista é 4,95. Agora, o termo para 6 meses, quem dá é a instituição. Então, cotei lá com o banco, ele deu 5, o outro, geralmente é na quarta casa isso aqui, tá? Mas o outro deu 5,01, o outro deu 5,0148. Percebeu? Então, se os bancos começarem a puxar esse valor muito para cima, eu sou obrigado a comprar caro esse termo, aí eu me ferro no valor de partida aqui. No swap é fixo, porque eu considero a Petax do dia anterior. Por outro lado, lá no swap eles vão mexer na taxa. Então eu tenho que estar antenado, eu tenho que estar projetando o que vai ser o CDI para ver qual dos dois é melhor. Tá? Entendi. E outra coisa, o risco na NDF ele é maior do que no swap, não? Porque no swap eu tenho uma ponta compensando a outra. No NDF não. Se porventura você está comprando no NDF e o mercado vai contra, você tem, você tem um desembolso de caixa maior, ou não? É exatamente a mesma coisa, porque se aqui, ó, for contra a Petax também, né? O que que vai acontecer? Essa ponta vai ficar aqui mais para cá, e aí eu vou ter que pagar ajuste para esse cara aqui. É uma outra forma de colocar, mas se você fizer a simulação das operações, você vai ver que o ajuste, inclusive, ele é semelhante, ele é parecido, tá? Então, nos dois casos, se a variação cambial for contra mim, né? Você quer ir de 5 para 4 aqui, ou então lá na ponta do swap, eu estava em 5, aí cai para 4, eu tenho menos 20%, né? Naquela ponta Petax de variação cambial. Então, o estrago é grande de forma semelhante, não é igualzinho, mas é de semelhante. Dependendo das condições que eu fechei as operações, vai ser maior ou menor, tá? Então, a diferença na tomada de decisão é só tributação? Tipo assim, a grande diferença, Grande diferença é a tributação, né? E os termos em que estão sendo colocadas as operações aqui. O que que acontece? Vai ter instituições que vão falar o seguinte para você. Imagina que eu sou uma empresa, a instituição fala para mim: não, a gente não tem esse limite de crédito para você. Então não dá para fazer NDF, já começa por aí. Porque a NDF é um contrato de balcão entre o banco e a empresa. Então aí só sobrou swap. Vai fazer swap com garantia da B3, porque aí a instituição financeira não corre risco de crédito algum. Então, é uma série de coisas. Por que que existem as duas operações? Porque em determinadas circunstâncias vai ser mais adequada uma, em determinadas vai ser mais adequada a outra. Se uma fosse melhor que a outra tinha morrido já. Se existem as duas, se elas coexistem, é porque em diferentes situações uma ou outra vão ser mais interessantes, tá? Precisa jogar a professor, questão tributária só na para tirar conta. uma dúvida. Na escolha do Só par, para terminar aqui. Precisa jogar a questão tributária na conta, né? E precisa colocar os parâmetros. Normalmente, a gente, nas mesas de operações das grandes empresas,
tem um Excelzão lá, bem feito, tal, que você coloca os parâmetros das duas, aí tem o cenário, dólar chegando a tanto, dólar chegando a tanto, quanto que eu pago de ajuste numa, quanto que eu pago na outra, quanto que eu recebo numa, quanto que eu recebo na outra, e você otimiza aquela que tiver melhor resultado, tá? Pode Não, falar. legal. Vamos supor nesse exemplo, né? Você está fazendo uma NDF de dólar. Vamos supor que na primeira avaliação o banco não permita fazer NDF. Em substituição a esse NDF, qual que seria a escolha do par? Então, ou seja, né, no swap, eu sei que eu tenho que ter uma ponta em dólar e a outra ponta quem define é o cliente ou é a instituição? Cliente, é o cliente. O cliente tá o seguinte, ele ligou já para a instituição, eu falo ligou, mas hoje em dia é muito meio eletrônico, né? Ele entra em contato com a instituição e fala, eu quero um swap Petax contra CDI. Você precifica como? E a instituição já dá preço para ele. Tá bom, entendi. Muito bom. Então, esse aqui é o NDF, né, pessoal? E aí, ó, pensa o seguinte, muito semelhante no swap em relação às garantias, né? Você põe lá uma garantia, normalmente é contra o banco, então, operação de balcão, então você tem que ter alguma garantia ou tem que ter limite de crédito com o banco, né? E a liquidação é só no vencimento. Contrato de balcão, liquidação no vencimento, tem que ter limite com o banco para a coisa passar legal. E aí, finalmente, a gente chega nos futuros, né? Para a gente encerrar esses que não são opções. Então, olha só, quando a gente fala em futuros, é o contrato mais legal que tem, né? Porque, por exemplo, a bolsa está 117 mil pontos, não tá? Então, imagina que eu sou, aí eu vou pegar o exemplo, que eu acho que foi o Leandro que tinha falado desse exemplo. Imagina que eu sou gestor de um fundo de ações. Eu acho que vai dar ruim aí nos próximos meses, né? A bolsa está 117 mil pontos, tal. Eu quero fazer um hedge da minha operação, mas das ações que estão na minha carteira, eu gosto delas, eu acho que elas vão desempenhar melhor que o mercado. Mas eu acho que vai vir aí uma questão sistemática no Brasil, nas ações brasileiras, e a bolsa como um todo vai cair. Então, como que eu posso me proteger da queda da bolsa e ainda assim manter a minha carteira de ações? Eu vou ficar vendido no índice. Então, eu vou lá e vendo o índice a 117 mil pontos, tá certo? Aí eu quero que você lembre do seguinte, no mercado de futuros, quando você compra ou vende, você não está pagando e levando alguma coisa, e quando você vende, você também não está recebendo dinheiro. É posição. Ou seja, são operações de caixa zero. Então, se eu entro vendido a 117 mil pontos, eu ganhei 117 mil reais, recebi 100... Não, eu simplesmente digo que eu estou vendido e alguém está comprado. Olha o que vai acontecer. No dia seguinte, essa poçonhoca caiu para 115 mil pontos, eu ganho um ajuste de 2 mil reais. Entra na minha conta 2 mil reais. Por isso que eu já vi muita gente se acabar com o seu patrimônio negociando mini índice na bolsa, que a pessoa física negocia essa poçonhoca, é mini índice que ela vai e faz na bolsa. E aí ela fala o seguinte, pô, que legal, não precisa colocar dinheiro nenhum aqui, é uma aposta, eu já entro aqui vendido a 117, a bolsa só tá caindo, aí o cara fica vendido, aqui caiu para 110, tá certo? Aí o cara ganha mais 5. Imagina o dinheiro entrando na conta desse cara e o olhinho dele brilhando, ele não investiu nada e de repente um monte de dinheiro entrando. Aí essa Professor, bolsa, imagina, isso hoje em dia não acontece, não. Que isso? Aí. aí imagina, isso aqui busca 122 mil pontos. Esse cara vai ter que desembolsar 12 mil, tá me entendendo? Então, quando vai contra você, te quebra de um jeito e assim, é caminho aleatório. Você conseguir prever o que vai acontecer é muito complicado. Mas para esse gestor que eu estava falando, né, gestor do fundo de ações, beleza. Por quê? Porque a bolsa está caindo, mas ele está recebendo esses recursos aqui. Tá certo? Também se a bolsa puxar, ele vai ter que pagar esses menos 12 mil aqui. Estão me entendendo? Então, basicamente, o que tem que ser feito é você tá casadinho. O financeiro dessa operação tem que estar casadinho com quanto você quer proteger do fundo. E aí tem mais uma informação que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte. Lembra de um negócio chamado beta? O que que era o beta? Risco sistemático. Isso. E o que que quer dizer risco sistemático? Se a bolsa sobe 1%
e eu tenho um beta de 2, a minha carteira sobe quanto? 2%, não é? Então, eu tenho que pensar o seguinte, o número de contratos que eu vou fazer aqui tem que estar ajustado a esse beta. Então, se é uma carteira que tem beta igual a 2, isso quer dizer que quando a bolsa cair 10%, minha carteira cai 20%. Então, eu preciso ganhar 20 nessa alta da bolsa. Então, eu vou ter que estar nessa queda da bolsa. Então, eu vou ter que estar vendido no dobro de contratos aqui. Você não vai precisar fazer a conta para o CFP. Você vai precisar sempre lembrar o seguinte: no mercado futuro de bolsa, de Ibovespa, eu sempre tenho que considerar o beta da carteira quando eu for fazer hedge. Beleza? Aí se liga no seguinte, olha que interessante. Aqui tem um negócio chamado ajuste diário. Então, todos os dias, você tem essa liquidação financeira, dinheiro que entra para a empresa ou para o fundo, dinheiro que entra ou sai do banco e assim por diante. Então, o risco da operação é minimizado, porque ninguém vai ficar inadimplente por mais de um dia. O cara não pagou em um dia, já se liquida as garantias dele, papapá, zera a posição e já era. Então, a quantidade de margem de garantia necessária vai ser muito menor. Então, esse é um dos benefícios do mercado futuro. Como você tem ajuste de posição todo dia, você tem esse ajuste diário, aquela margem que se cobra dos participantes é uma margem que tem que segurar pouco mais de um dia, né? Por margem de segurança, a B3 ela pede aí uns 2 dias de margem. Aí, se você deu default, não pagou o ajuste diário, os caras já vão lá e te liquidam, tá? Para garantir a integridade do sistema. Beleza. Tá claro como é que funciona a bagaça? Vamos ver aqui nos exercícios? Olha só. Aí, né? Só lembrando. Só para a gente... É a mesma coisa aqui, tá? No mercado futuro de ativos financeiros, o preço futuro está sempre um pouco acima do à vista. Se você olhar, o Ibovespa futuro ele está sempre um pouco acima do Ibovespa à vista. Tá certo? Sempre. Ah, mas e se o pessoal achar que a bolsa vai cair lá na frente? Vai estar acima? Vai estar acima. Porque se o pessoal achar que a bolsa vai cair, já cai agora, no à vista. Então, nos ativos financeiros, nos derivativos financeiros, o futuro está sempre acima do à vista. Nos agropecuários, não, porque aí você tem o custo do carrego, né? Nos agropecuários é aquela história. Se eu acho que daqui a 4, 5 meses o café vai estar mais barato, porque vai ser safra de café, e agora nós estamos na entre-safra, o futuro do café vai estar mais barato do que o à vista. Então, nos agropecuários, você pode ter essa inversão, do futuro estar mais barato. Nos financeiros, nunca, tá certo? Nos financeiros, sempre o futuro vai estar um pouco mais alto que o à vista. Beleza? Tudo bom. Vamos lá. Os modelos básicos de precificação de contratos futuros supõem que em seu vencimento, o que vai acontecer? Dá uma olhadinha aí. A. Os preços do mercado à vista e futuro serão convergentes. Perfeito. Isso é o que a gente chama de estreitamento de base, tá? Só para lembrar aqui vocês. Isso é, ó, aqui você tem uma base, que é a diferença do preço futuro para o à vista. Isso vai se estreitando ao longo do tempo, e aqui a gente tem a convergência de base. Daqui para cá vai acontecendo estreitamento, até você ter a convergência de base. Legal? Então você tem que lembrar disso, contratos futuros e à vista, eles convergem lá no vencimento. Caso haja desigualdade entre preço futuro e à vista, haverá alavancagem? Não. Os preços do mercado futuro serão superiores aos do mercado à vista? Se tivesse falando de derivativos financeiros, estaria correto. Mas como não especificou aqui, no agropecuário você pode ter essa inversão. Caso haja desigualdade entre preço futuro, haverá hedging de venda? Nada a ver isso aqui. Beleza? Tá claro, pessoal? Vamos para a Professor, próxima. o imposto pago na diferença do futuro, quanto que é? É 20%? 15%? Põe uma coisa na sua cabeça. É igual bolsa. Quanto que é bolsa? Igual renda Bolsa, variável. 15%. Então vai ser isso.
tá? Você não tem que ficar memorizando, só pensa o seguinte, derivativos, o imposto é igual a ações, com a exceção do swap. Swap é a tabela regressiva. Para ser mais exato, com duas exceções, swap e COI. É que COI, falar que COI é um derivativo puro, não é uma operação estruturada que tem derivativo. Mas se você for parar para pensar, também não faz sentido COI ser tributado que nem renda fixa, né? Mas é, tabela regressiva de renda fixa. COI e swap são duas excrescências jurídicas do ponto de vista de tributação, porque os dois são tributados como renda fixa, tá bom? O resto é igual a ações. Aí fica mais Muito bem. fácil de Obrigado. pôr na caixinha aí na cabeça. 4. Uma empresa que possui grande parte dos seus custos em dólar pretende fazer hedge para garantir a cotação da moeda e não ter as suas margens decisivamente afetadas por um aumento na taxa do câmbio. Assinale a alternativa que apresenta uma operação efetiva para esse objetivo. O que ela pode fazer então para se proteger? Eu vou ficar aqui quietinho, só aguardando agora. Queria ver se vocês conseguem. Tá bom, não falamos de opção ainda, né? Então é injusto cobrar isso de vocês. Vamos falar de opções? Já já a gente volta aqui? Vem comigo. Vamos falar então de opções. Pessoal, primeira coisa que você precisa lembrar: existe call e existe put, tá certo? Call começa com o quê? Com C. Se começa com C, isso é uma opção de compra. Não esquece isso, tá? O que é uma opção de compra? É o direito de comprar a determinado preço. Você quer ter opções na vida? Ter opções na vida tem valor, porque você pode escolher um caminho de acordo com a sua vontade. É a mesma coisa com opções. Ter o direito de comprar quer dizer que você vai poder optar por comprar ou não. Então, uma opção de compra é o direito de comprar a determinado preço. Aí você tem o preço de strike, que é o que a gente chama de exercício, tá certo? Então, vamos pegar a Vale, que está negociada a R$ 63,00, mais ou menos, e eu comprei uma opção de Vale, né, uma call, portanto, uma opção de compra, de strike 63. Isso quer dizer que eu tenho o direito de comprar Vale por R$ 63,00, e ela vence em dezembro, até dezembro de 23. Isso aqui tem um baita valor, sabe por quê? Porque vai que dá uma porrada aí em Vale, os commodities começam a subir loucamente, e ela está valendo R$ 68,00 lá em dezembro. Como eu sou titular de uma call, eu posso comprar 63, algo que vale 68. Estão me entendendo? Então eu ganhei um dinheiro lascado nessa brincadeira. Olha só, se lá no vencimento ela tivesse R$ 63,00, a ação, eu gastei à toa esses meus R$ 2, tá certo? Isso aqui é o meu resultado. Isso aqui é o preço da ação. Eu gastei à toa os meus R$ 2. Se tivesse R$ 64,00, eu compro a 63, porque eu tenho esse direito, vendo a 64, ganho R$ 1 na operação, mas eu tinha pago 2 de prêmio, então eu ainda estou perdendo 1. Se tiver R$ 65,00, aí eu já estou no 0 a 0, porque eu tenho o direito de comprar 63, que é o valor de exercício, mas ela está 65. Ganhei 2, compra 63, vendo a 65, paguei 2 do prêmio, resultado 0. Assim vai, tá certo? No limite. Imagina que aqui seja R$ 80, ela está R$ 80. Eu posso comprar 63, vendo a 80, dá 17 de lucro, mas eu paguei 2 de prêmio, então aqui eu vou ganhar R$ 15. Tá fora de escala aqui, tá, pessoal? Só para vocês entenderem a lógica da coisa. Percebeu? Então, uma compra de call, o cara que é titular de uma call, ele tem esse gráfico. Ele tem um ganho indefinido. A perda é o quê? Só o prêmio. Ele nunca vai perder mais do que o prêmio. Porque se tiver mais barato que 63, ele não exerce. Ele perdeu os R$ 2, beleza. Agora, se essa pulsa bater R$ 100, ele tem o direito de comprar por 63, já vai no mercado, vende a 100, ganhou 37,
pagou 2 por esse direito, então na prática ele ganhou 35. Então, uma compra de call, né, o titular de uma call, ele se protege da alta. Porque a gente pode pensar o seguinte, imagina que é um gestor de um fundo de renda variável e ele queria comprar Vale, estava sem caixa no fundo. Eu vou comprar call de Vale. Porque comprando call de Vale, eu estou fixando o meu preço em 63. Eu tenho o direito de comprar 63. Estou adquirindo esse direito, pagando um prêmio, né? Não coloquei aqui, o prêmio era de R$2 que ele tinha que pagar. Aí, se der uma porrada, ele está ganhando com essa porrada. Então, para você se proteger da alta, o que você faz? Você compra call. Você compra opções de compra. Me entenderam? Muito bom. E o cara que vendeu para mim isso? O cara que vendeu para mim isso, ele tem exatamente o contrário. Aqui ele está ganhando os meus R$2. A partir daqui, ele começa a entregar o resultado, tá vendo? Aí passa por aqui e tal, aí ele tem uma perda indefinida. Então, o cara que vende uma opção, ele tem um lucro máximo definido e ele tem uma perda indefinida. É ou não é? Então, por que que alguém vende uma opção? Nesse caso, uma call. Por que que alguém vende uma call? Responde para mim. Prêmio. Prêmio. Quem vende opção quer prêmio, meu. Vou dar um exemplo para vocês, uma operação que eu faço muito. Então, pensa comigo. Eu tenho lá 1.000 ações. Deixa eu só mudar a tela. Eu tenho lá 1.000 ações de Vale 3 na minha carteira, tá certo? Então, eu tenho R$63 mil em Vale 3. Beleza? Muito bem. Aí eu tô segurando esse papel aí para o longo prazo, só que eu acho que no longo prazo pode até subir legal, mas agora no curto não vai subir tanto. Aí eu vejo que tem uma opção de Vale 3 com valor de exercício R$65 para dezembro, que vence em dezembro. E eu vejo que ela está sendo negociada a R$2. Tá certo? A 1,50, vai, está sendo negociada a 1,50. Então o prêmio está 1,50. Aí o que eu faço? Eu, Felipe, vou lá e vendo 1.000 dessas. Tá 1,50, eu vendo 1.000. Entra na minha conta amanhã, tá certo? R$1.500. Facinho, facinho, entra dinheiro na minha conta. Olha lá. Meu olhinho brilha. Entrou 1.500. E aí o que aconteceu? A Vale fica andando de lado, fica andando de lado. Chega lá no dia 20 de vencimento, ela está 64,20. Foi de 63 para 64,20. Aí o cara tem o direito de exercer a 65, de comprar de mim a 65. Ele vai comprar de mim a 65 algo que está 64,20 no mercado? Não, Vai? Não vai. nada. Eu fiquei com o dinheiro dele. Percebeu? Com os 1.500 dele, virou pó a opção e eu fiquei mais rico, R$1.500 aqui. Tá certo? Essa é uma operação chamada venda coberta. Está coberta pelo papel que eu tenho. Então, se o cara me exercer, beleza, ele leva o papel da minha carteira. Mas como a maior parte das vezes ele não exerce, eu faço de um jeito aqui o valor de exercício que ele não exerce, eu vou remunerando a minha carteira aqui 1.500 em 2 meses, depois mais 1.500 nos outros 2, 1.500, entendeu? Então você puxa a rentabilidade da sua carteira se souber fazer direitinho. Tô atrás do quê? Nisso tudo, tô atrás do prêmio. Pode falar. Professor, no caso desse exemplo, né, chegar aos 65, até 65,50, por exemplo, o cara vai exercer. Ele exerce e você, né, tem que entregar o papel pro cara? Exato. Tem que ter E uma aí, entrega. eu já vou fazer um gancho com o que você está me falando. Então, olha só. Quem compra a opção tem o direito de comprar, é ou não é? Quem vende uma opção tem sempre uma obrigação. Você ficou com o prêmio, não ficou? Se deu bem. Então você passa a ter a obrigação de, e aí é o contrário. Se o cara ele tinha o direito de comprar, você tem a obrigação de vender. Porque para ele comprar, você tem que vender, é ou não é? Então, o titular tem o direito de comprar.
Direito de comprar. O lançador, né, que é o vendedor, tem a obrigação de vender. Isso para uma opção de compra. Tá certo? Sempre assim. Em troca desta obrigação, eu fiquei com o dinheiro, eu fiquei com o prêmio. Beleza? Muito bom. E a put? A put, gente, ela é uma opção de venda. O que é uma opção de venda? É um direito de vender. Quem que tem seguro aqui? Levanta a mão aí, reage aí no Zoom. Você tem Eu. seguro de automóvel? Quem que tem seguro aí? Geralmente o pessoal tem seguro de automóvel, não é? Você, quando faz um seguro, você está comprando uma put. Por que você está comprando uma put? Você está dizendo o seguinte, se der perda total, se levarem meu carro para o Paraguai, se desaparecer o meu carro, eu vou vender para a seguradora por 100% da tabela FIPE. Aliás, quem já teve o desprazer de ter tido uma perda total, já tive, né? Você vai lá na seguradora, no cartório, você passa o seu carro que virou lata véia para a seguradora. Você passa para o nome dos caras lá, por 100% da tabela FIPE, né? Então, o que acontece? Você está se protegendo porque você tem o direito de vender a um valor de exercício. Então, aqui no caso da Vale, né? Imagina, strike, que é o exercício, né? Ela está a R$63. Eu estou com medo que caia essa puçonhoca dessa Vale. Aí eu vou lá e eu vendo com strike de R$63 mesmo. Isso quer dizer o seguinte, não importa o que acontecer, até dezembro de 23, eu posso vender a minha ação da Vale por R$63. Se ela bater R$50, eu estou em paz, porque eu posso vender por 63, tá certo? Então, na prática, olha o que vai acontecer, né? Como que fica o meu diagrama de resultados. É assim, ó. A 63, se tiver 63 lá no dia do vencimento, eu perdi aqui meus R$2, tá certo? Perdi os R$2, não teve jeito. Se tiver 62, eu perdi R$1. Se tiver 61, estou no 0 a 0. Se tiver 60, estou ganhando 1. E assim vai. Então, é exatamente o contrário, tá vendo? Você tem uma linha para cá e aqui o que você perde é isso aqui, né? Só fazer um negócio aqui, tirar isso aqui só para não confundir. Perceberam o que está acontecendo? Então, esse cara aqui que tem esse diagrama, ele está comprado na put. Então, ele ganha dinheiro quando o mercado vai derretendo, ganha nessa operação, para compensar, normalmente para compensar o que ele está perdendo de valor na Vale. Então, ele está perdendo o valor da ação, mas ele está ganhando aqui na opção, né? Então, uma coisa compensa a outra, ele tem o direito de vender a determinado preço, tá certo? E o cara que vendeu a put? Gente, exatamente a mesma coisa, o cara que vendeu a put, ele tem um gráfico simétrico, tá certo? Que vai ser assim e vem para cá. Ele quer o prêmio, então o prêmio aqui de mais 2 e a perda dele pode ser bem maior que isso. Ela não é indefinida porque bate aqui no valor do preço do ativo, se bater 0. Mas assim, ela pode ser imensa também. Legal? Por que alguém vende put? Porque quer o prêmio, tá certo? Então, put também é um negócio que eu já vendi muito na minha vida. Por quê? Porque se liga no seguinte, o mercado tá bombando, tá subindo pra caramba, subindo pra caramba. Eu vejo que a Vale tá com perspectiva de alta, não sei o quê. Aí, tá 60, vamos imaginar que a Vale tá R$63. Aí, o que eu faço? Eu vou lá e vendo put de Vale, tá certo? Então, opção put de Vale a 65. 65 não, a 61. Isso dá o direito para o cara que comprou de mim de enfiar o papel a R$61 em mim. Galera, só está subindo, só está subindo, só está subindo. Isso aqui bate 64, isso aqui bate 65. Eu fiz essa venda, imagina, às vezes até por R$2 eu já vendi umas puts assim. Você faz para 10 mil papéis,
vezes 2, entra na sua conta amanhã 20 mil reais. Não tô falando pra você fazer, hein? Cuidado, isso é muito perigoso. Fez aqui os 20 mil reais. Entra na sua conta esses 20 mil reais. Eu quero o prêmio. Meu olho brilha com o prêmio. Que aí eu já pego esses 20 mil reais e compro umas calls, tal, que o mercado tá subindo e vou ganhar dinheiro na call também, tal, não sei o quê. Pode dar tudo errado também. E tem fundo que quebra, né? Tem uma história muito legal do cara, inventor do Black and Shows, né? O Shows perdeu um dinheiro e acabou com o fundo, justamente fazendo esse tipo de operação, para você ter uma ideia. Mas enfim, dá para ganhar muito dinheiro também. Então, o cara que vende a put, ele quer o quê? Ele quer o prêmio. Estão me entendendo? Então, no caso da put, o que que você vai ter? Você tem o direito de vender. Quem que tem o direito de vender? Quem? O titular da put. E o lançador? O lançador tem a obrigação de comprar. De comprar. Ele é obrigado a comprar. A seguradora, né? A seguradora é obrigada a comprar o seu carro por 100% da tabela FIPE, mesmo que ele valha uma lata velha. Mesmo que não se saiba onde está o seu carro, né? Então roubaram o seu carro, desapareceu. Antigamente acontecia mais, né? Sumia o carro, nunca mais aparecia. Os caras levavam para outros países e tal. Ultimamente, pelo que eu sei, acontece menos. Mas enfim, é isso. Entenderam a sistemática da coisa? Tá claro? Tá claro. Felipe, você tem curso de opções? Então, eu tenho, mas ele tá antigo. Eu não te recomendo porque os exemplos estão meio antiquados, né? E não era eu o professor. Tá na minha to-do list aqui gravar um curso de opções, mas preciso arrumar tempo para isso. Já me Olá. aventurei em um momento na parte de opções, achei fantástico, mas aí segurei a minha onda e parei de fazer isso. Mas eu acho envolvente, é muito bom, realmente. Vale a Ah, pena entrar. é uma delícia, né? Às vezes eu tenho vontade de fazer só isso da vida. Um dia, se eu parar de dar aula, vocês vão ver porque eu fui É só uma operar. adrenalina, né? Tipo, é fantástico. É tipo um cassino isso daí, praticamente. Mas então, esse é que é o perigo, viu, Priscila? Porque assim, Esse que é o perigo. eu já vi muita gente quebrar, de verdade, muita gente mesmo quebrar. Com day trade, com opções e não sendo day trade, nossa. E assim, né? Se você não faz as coisas com risco controlado, tem pessoas que param de viver a sua vida comum, assim. Então, eu já vi amigos meus que o cara não conseguia sentar para comer com a família porque o cara tava o tempo inteiro assim, Se naquela dedicando, noia, olhando os gráficos. Aham. para tomar cuidado. Mas vamos lá. Acho que agora a gente já consegue fazer esse 4 aqui numa boa. Uma empresa que possui grande parte dos seus custos em dólar pretende fazer hedge para garantir a cotação da moeda e não ter as suas margens decisivamente afetadas por um aumento na taxa de câmbio. Então, o medo desse cara aqui é o dólar subir. Então, ele precisa ganhar dinheiro com a alta do dólar com derivativos para compensar a perda no seu negócio, né? Porque os seus custos são dolarizados. Assinale a alternativa que representa uma operação efetiva para esse objetivo, tá certo? Vamos falar primeiro de NDF. O cara que está exposto à alta do dólar, ele tem que comprar ou vender dólares via NDF? Se o dólar subir, ele se ferra no business dele. Então ele precisa ganhar dinheiro com a alta do dólar no NDF. Como que você ganha dinheiro com a alta? Comprando ou vendendo? Você acabou de comprar a sua casa e a sua casa sobe de valor. Você fica feliz ou fica triste? Fica feliz. Então, sempre quem está comprando está posicionado apostando na alta, tá certo? Quem está vendendo está apostando na baixa. Lembra? Então, essa aqui está errada. O cara que vende, ele está se protegendo da baixa. Beleza? Legal. Olha lá, o Leandro está dizendo que é a C. Compra de opções de compra de dólar. Então, olha só. Acabei de falar aqui para vocês. Esse é o azulzinho aqui. Ele é compra de call. Se o dólar subir, ele se dá bem para caramba aqui nas opções, né? Porque
Ele está comprando o direito de adquirir dólar a uma cotação. Por exemplo, a 4,95. O dólar deu 5,50, ele consegue comprar a 4,95 e pagar pelos ativos dele, pelos custos em dólar, tá certo? Então funciona bem para ele isso aqui. É essa daí, né? Então, você compra a opção de compra de dólar, compra call de dólar, resolveu sua situação. Beleza? Se você comprar put, você está se protegendo da baixa. É a operação de seguro, lembra que eu falei para vocês? Quando eu compro uma put, eu tenho o direito de vender, mas não vou ter dólar para vender, vou precisar de dólar para comprar os insumos lá fora. Então, eu tenho que poder comprar dólar barato, por isso que eu tenho que poder comprar a opção de dólar, tá certo? E venda de opções nunca faz hedge para ninguém. Quem vende opções quer o prêmio, então isso não é hedge para ninguém, nunca. Beleza? Então, é a alternativa B. Legal? Beleza. Não tem problema errar aqui, não. O importante é que vocês entendam, tá certo? 5. O investidor possui uma carteira de ações e pretende se proteger de uma potencial queda no valor das ações. Então, se cair as ações, o que ele pode fazer para se proteger antes que elas caiam, né? Então, se ele quer fazer hedge, ele quer proteger a sua carteira, como que ele pode proteger a sua carteira? Ele pode vender contratos futuros de Ibovespa? Funciona isso aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Ele pode comprar contratos futuros de Ibovespa? Não. Não. Ele pode vender alguma opção para se proteger? Não. Jamais. Você viu venda de opção, nunca está se protegendo de nada. Então, compra de put. Compra de put é aquele seguro, né? Que eu faço. Se eu compro a put, quer dizer que eu estou adquirindo o direito de vender. Se eu estou comprando uma put daquelas ações que são representativas da minha carteira, se a carteira derreter, eu não estou preocupado que eu posso vender no valor de exercício que eu adquiri. Tá certo? Então funciona bem isso aí também. Beleza? Então, 1 e 4. Alternativa B. 6. Sobre o mercado futuro de Ibovespa, é correto afirmar que os gestores de fundos de ações podem utilizar com objetivos de hedge, vendendo contratos futuros sem a necessidade de considerar o beta médio da carteira. Pô, tava indo bem pra caramba, né? A gente já conversou que tem que considerar o beta médio. Então, isso aqui tornou a questão errada, a alternativa errada. Os contratos futuros de Bovespa, quando utilizados com o objetivo de hedge, não sujeitam os participantes a ajustes diários negativos. Gente, a Bolsa nem sabe por que você está comprando ou vendendo contrato futuro. Para ela, você é mais um player de mercado, vai ter que seguir as regras, vai ter que ter os ajustes diários. Se for a seu favor, vai ser positivo. Se for contra você, vai ser negativo. Então, está errado. Ao redear uma carteira de ações por meio de contratos futuros de Bovespa, não é necessário alterações na posição a futuro, ao menos que se altere a carteira. Na verdade, todos os dias o seu financeiro está mudando, então você tem que checar se aquele valor que você tem de contratos corresponde à sua carteira. Então está errado. Os gestores de fundos de ações podem utilizá-lo com objetivos de hedge, vendendo contratos futuros, considerando ainda, putz, show de bola, é essa que você tem que marcar. Tá certo? E lembra, por que tem que considerar o beta médio? Porque, pô, numa dessa o mercado está caindo 7, a sua carteira está caindo 14. Então, o que você está recebendo de ajuste está cobrindo a sua perda na carteira. Então, se o beta da sua carteira é 2, você precisa vender o dobro de contratos lá do índice Bovespa que você venderia normalmente. Tá? 7, essa aqui é bem comum, olha só. Suponha que uma empresa emita 3 séries diferentes de debêntures, com mesmas características, exceto pelas opções embutidas. Então, você vai ter a série 1, que ela não tem nenhuma opção embutida. A série 2, que ela tem uma call embutida. E a série 3, que ela tem uma put embutida. Call é o direito de comprar, não é? Então, pensa comigo. A empresa emite as debêntures e entrega para o investidor, tá certo? As debêntures.
Quem passa a ser o dono dessas debêntures, o titular dessas debêntures? O investidor. Fechou? Beleza. Se existe uma call embutida, que é uma opção de compra, isso quer dizer que a empresa ela tem o direito de recomprar essas debêntures em determinado momento, sob determinado preço. Então, o investidor aqui, ele está desfavorecido, porque a call ela pertence à empresa, tá certo? Não faria sentido pertencer ao investidor, porque o papel já é do investidor. Por que que ele teria o direito de comprar? Já está na mão dele o papel, tá certo? Então, o que que vai acontecer? Como aqui a gente está dando um direito para a empresa, para o investidor é mais desfavorável. E, portanto, o investidor vai querer uma taxa mais alta. Então, aqui, ó, é taxa mais alta. Por quê? Porque está contra ele, isso aqui. Agora, a série 3, com opção de put embutida. Put é o direito de vender. Então, o papel vem para a mão do investidor, mas se o papel cair muito de preço, tem uma proteção para o investidor. Ele pode vender de novo para a empresa a um determinado preço. Então, como ele tem uma proteção, ele vai ser remunerado a uma taxa menos alta, tá? Vou chamar de... É mais baixa, mas eu vou pôr menos alta, vocês já vão entender por quê. Então, olha só, o que que acontece? A taxa mais baixa vai ser a da série 3, tá certo? Depois vem a da série 1, que é neutra, né, no sentido de opções, e depois vem a da série 2, tá certo? Então, essa é a classificação por taxas em ordem crescente, 3, 1 e 2. Leonardo tinha falado que é a alternativa B, e efetivamente é a alternativa B que a gente tem que marcar aqui, 3, 1 e 2. Beleza? Vamos para a próxima. Selecione a alternativa que apresenta estratégias com as apostas corretas utilizando mercados derivativos. Vamos lá. Para se proteger da baixa do preço, pode-se vender a futuro e vender opções de venda. Pensa aqui comigo, gente. Eu quero me proteger da baixa. Vender mercado futuro tá ótimo, é isso aí. Agora, você nunca se protege vendendo opções, tá certo? Vou ter que ir na casa de vocês, filar um almoço para explicar isso de novo para vocês. Não, não pode vender opções. Vender opções, não é que não pode fazer, mas nunca vai ser uma alternativa de hedge. Quem vende opções está atrás do prêmio, está especulando em relação ao prêmio. Ou então uma seguradora que vive disso, né? Mas ela vende para não sei quantos milhares de participantes, né? E pulveriza o seu risco. Agora, no mercado financeiro, quando eu vendo uma opção, eu jamais estou fazendo hedge. Então, você já descarta. Para apostar na alta do preço de um ativo objeto, pode-se comprar a futuro sempre, realizar swap ou vender opção de compra. Então, olha só, eu quero apostar na alta, tá certo? Se eu vendo uma opção de compra, eu me ferro na alta, lembra? Por quê? Porque a opção de compra, ela é boa para quem compra, né? Essa call se dá bem na alta, mas ela ferra quem vende. Então, não dá para considerar que seja uma alternativa viável para se apostar na alta do preço. Legal? Então, não pode ser, não. C. Para se proteger da alta do preço do ativo objeto, pode-se comprar a termo, sempre, né? Legal. Realizar swap ou comprar opção perfeita, essa aqui, né? Lembra que você compra a call, né? Justamente para ganhar dinheiro com a alta e, portanto, se proteger daquilo que está te ferrando no seu business. A C está corretinha. E a D? Para apostar na baixa do preço, você pode comprar termo e apostar na alta, nunca na baixa. Então, termo e futuros, quando você compra, é um posicionamento que você está apostando na alta. Quando você vende, você está apostando na baixa. Certo? Então, está errado isso aqui. Beleza?
Dúvidas? Vocês estão muito quietos, hein? Tô com medo. Pera aí, deixa eu interromper o compartilhamento aí. E aí, dúvidas? Tamo junto aí? Tô entendendo? Já desistiram? Não, nunca. Ah, então tá bom. Seguir o jogo aqui, então. 9. Recentemente, houve um aumento na volatilidade dos retornos de uma ação negociada na Bolsa. Em relação às opções dessa companhia negociada na Bolsa, o efeito dessa volatilidade, em relação às opções dessa companhia negociadas na Bolsa e o efeito dessa volatilidade, é correto afirmar que, pessoal, vou falar rapidão aqui, que você tem que saber isso. Existe um modelo que se chama Black-Scholes, tá certo? Que é um modelo de precificação de opções. Então, tem 5 variáveis que afetam o preço de uma opção. Primeira variável é o valor do ativo. Então, é aquela história. Pensa aquele exemplo comigo. A Vale está negociada a 63, tá bom? Eu tenho o direito, então eu tenho uma opção de Vale, uma call, uma opção de Vale, certo? E esse direito é o direito de comprar Vale a R$ 62, tá certo? Muito bem. Imagina que ele está valendo hoje R$ 1,50 esse direito. Ele vence agora em outubro. Está valendo R$ 1,50. Se essa Vale, o papel, a ação, subir para R$ 67, concorda que esse direito de comprar 62 vai ficar muito mais valioso? Vai ficar muito mais caro? Por que que vai? Porque, pô, se o papel vai para 67, eu posso comprar 62, eu já tenho um lucro instantâneo aí de R$ 5, que a gente chama de valor intrínseco, de R$ 5. Estão me entendendo? Então, o valor do ativo influencia o preço aqui, o prêmio da opção. O valor de exercício também influencia. Por que que o valor de exercício influencia? Imagina que tem uma opção de vale com exercício R$ 62, uma call de vale com exercício R$ 62 e outra com exercício R$ 60. Qual das duas vai ser mais cara? Você prefere comprar a 62 ou a 60? 60. Pô, 60. Essa é aquela pergunta retórica, né? 60. Então, ela vai ser mais cara essa opção. Quanto mais baixo o valor de exercício de uma call, mais cara é essa call. Tá bom? Tudo bem. Aí você tem a taxa de juros. Quanto maior é a taxa de juros, mais um papel tende a subir ao longo do tempo. Porque se a Selic está 13,25, isso quer dizer que o mercado de renda variável tem que subir mais que 13,25. Então, se espera uma alta maior dessa ação ao longo do tempo. Não quer dizer que vai acontecer, mas é essa a expectativa. Beleza? Então, a taxa de juros também influencia. Quanto maior a taxa de juros, maior o prêmio. Legal? Vencimento. Vou te dar duas situações aqui. Situação 1. Imagina que você tem um vencimento dessa opção aqui, direito de comprar 62, em outubro. E você tem uma outra série, que também é o direito de comprar 62, que vence em dezembro. Você prefere, se fosse o mesmo preço, você prefere a de outubro ou a de dezembro? Para ver aqui, até você responder. Entenderam a minha pergunta? Você tem o direito de comprar Vale por R$ 62. Você prefere que esse direito termine em outubro ou que ele vá até dezembro? O que tem mais valor? A mais longa, o Felipe, é novembro, né? Porque pode Dezembro? variar mais. Sim, Isso. desenho. Claro, é um direito meu. Você prefere ter um direito que vai só até outubro ou você prefere ter esse direito indo até dezembro? Esse direito é a seu favor, você está pagando por ele. Já que você está pagando por ele, você prefere o mais longo. Então, o que acontece? As opções de série mais longa vão ser mais caras que as opções de vencimento mais curto. Porque a opção de vencimento mais longo te dá essa cobertura por mais tempo, te dá esse direito por mais tempo. Então, não esqueçam disso, isso influencia também o prêmio. E, finalmente, a volatilidade. Volatilidade. Você sabe qual é o contrário de volátil, né?
Vem cá, sobrinho. Olha só, voltando, né? Esquece. A volatilidade, pessoal, ela é o seguinte, ela é o quanto um papel sobe ou o quanto um papel cai. Comprei esse direito que vai ser de adquirir Vale a 62. Se a Vale estiver nervosa, assim, muito louca, subindo e caindo loucamente, talvez ela bata 68. E aí eu vou ter a chance de exercer e enfiar dinheiro no bolso. Então, quanto mais volátil estiver o papel, maior vai ser o prêmio da opção, porque eu tenho mais chance de ganhar dinheiro. Pô, Felipe, mas você tem mais chance de perder. Não, mas a perda ela é fixa, porque se eu perder muito, eu não exerço. Você tem uma assimetria aqui. Para baixo, pode dar a merda, com perdão do francês refinado, pode dar a merda que for. Que o meu prejuízo está fixo no prêmio que eu paguei. Agora, para cima, se arrebentar, se ficar nervoso o papel, eu posso ganhar muito dinheiro. Então, quanto maior é a volatilidade, maior é o prêmio. Você tem que saber essas 5 variáveis, tá certo? Então, olha só, o que, que vai acontecer aqui? No caso da volatilidade, ela aumentou, um aumento da volatilidade. Então, as opções têm que ter tido um aumento no seu preço, tá certo? Um aumento no preço, pois quanto mais alta a volatilidade, maior é o prêmio da sua opção. O prêmio aqui, ó. Alternativa C. Beleza, pessoal? Ficou claro? Tamo junto aí? Beleza. O chat fechou aqui, não tô vendo o que vocês estão falando. Boa. Legal, muito bom. Questão 10. O investidor tem uma carteira replicada do índice Bovespa. Então, ele tem um fundo, tá certo? Ou ele tem uma carteira administrada, a carteira dele, e ela é igualzinha ao índice Bovespa. E resolve comprar uma put do Ibovespa. Com isso, ele está fazendo o quê? Ele está se protegendo da baixa da. B. B de belezura, é isso aí. Ele está limitando suas perdas, pois ele acredita que o valor das ações pode cair. Está comprado em put, é o seguro do automóvel, né? Se o negócio der ruim, ele aciona esse seguro, vende no preço que ele combinou as ações e já era, tá certo? 11. Um gestor de fundo de ações ativo, não é que o gestor ele é um cara ativo, né? É que o fundo é ativo, né? Então ele pretende entregar um resultado superior ao índice Bovespa, tá certo? Ele deseja se proteger do risco sistemático. Ah, risco sistemático. É o risco da bolsa cair, né? Legal. Qual operação seria a mais indicada para atingir o seu objetivo? A D. Vender contratos futuros de índice Bovespa. Leandro, certinho, cara. É isso aí. Por quê, cara? Por que que é a D? Porque quando eu fico posicionado na venda dos de futuros, quando a bolsa cai, eu recebo ajuste. Estar vendido quer dizer que você está apostando na baixa, no mercado futuro. 12. Se uma empresa faz swap e o ativo é a variação em que o ativo é a variação do CDI e o passivo é 13%. Então a empresa fez o swap, ela está na ponta CDI, tá certo? 100% do CDI e ela está passiva em 13%. Beleza? Então aqui está a empresa. É essa aposta que ela está fazendo. Com o objetivo de posicionamento, ela está esperando. O que que ela está esperando? Ela está apostando no CDI contra o 13%. Ela está apostando que a variação do CDI ela fique acima de 13 ou ela fique abaixo? Ela ganha dinheiro como? Se ficar acima ou se ficar abaixo? Cara acima. Exato. Porque se ficar acima, tem pagamento de ajuste para cá, se o CDI ficar acima de 13. Legal? Então, fique acima de 13 pelo período da operação alternativa A. Legal? Por
que é assim, né? Os reais aplicados nesse swap, porque não tem real aplicado aqui. Não é uma operação de investimento, então essa concepção disso está errado, tá certo? A concepção disso está errado. Swap não é aplicação, é troca de rentabilidades. Legal? E essa aqui não pode ser porque é exatamente o contrário. 13. Marque a alternativa que apresenta estratégias de hedge utilizando mercados derivativos. E aí, vamos ver. Devedor com dívida indexada ao dólar. O cara tem dívida em dólar, tá certo? Então, qual que é o medo dele? O dólar subir, tá certo? Ele pode comprar opções de venda? Não, porque se ele não tem medo do dólar subir, se ele tem medo do dólar subir, ele precisa travar um preço de compra de dólar para poder pagar a dívida dele que é em dólar. Tá certo? Então ele não pode comprar opções de venda, ele tem que comprar call, tem que comprar o direito de comprar dólares. Tá certo? Então tá errado isso aqui. Devedor com dívida indexada ao dólar implementa swap de dólar, até aqui tudo bem. Compra opções de compra de dólar, tudo bem. Ou aplica em títulos, aí sim, hein? Tá tudo certo isso aí, porque tudo isso faz com que se o dólar subir, esse cara fica mais rico no que ele fez no mercado financeiro, e aí ele consegue fazer frente à dívida indexada ao dólar. Estão me entendendo? Tá perfeito isso aqui. Detentor de ações vende a ação a termo, aqui beleza, né? Pode vender a ação a termo. Compra a opção de venda, beleza. Ou vem, o que matou, né? Eu falei para vocês, nunca vender opção vai ser hedge, nunca. Tá certo? Até a segunda estava indo bem, na terceira meio que cagou aqui, então não. D. Detentor de ação vende Ibovespa futuro, ok, é um hedge. Vende opção nunca vai ser hedge, tá certo? Então não pode ser. Realmente era B de belezura. Legal? 14. Vamos fazer essa aqui e aí a gente encerra. Olha só. Uma empresa possui dívida em dólar no valor de 50 milhões de doletas. Decisão do conselho da empresa foi de implementar uma política de hedge, até então inexistente na empresa. Para isso, usarão o mercado de balcão, NDF. Ao cotar esse tipo de contrato, o melhor preço foi 5,10 por dólar, com vencimento em 4 meses, que é a data de vencimento da dívida também. Muito bem. Analise as afirmativas abaixo. Então, a gente tem que falar se as afirmações estão certas ou erradas, tá certo? Então, olha só, a empresa tem dívida em dólar. O gerente ele tem que comprar ou vender dólar a termo? Tem dívida em dólar. Comprar. Tem que comprar os dólares agora já, né? Mas faz a termo para não desembolsar o caixa agora, porque nem tem caixa para isso agora. Então, já compra a termo, já garante preço, é isso. NDF vai ser isso, tá certo? Então, ele tem que comprar. Vender, não. Afinal de contas, ele vai precisar de dólar para arcar com a sua dívida. 3. Se no vencimento do contrato o dólar tiver 5,30, a empresa receberá 10 milhões do banco, tá certo? Então, o valor aqui é 50 milhões, da poçonhoca, né? Então, se o dólar subir para 5,30, agora está 5,10, não tá? A cotação que passaram para eles foi 5,10. Então, você tem 5,30, está comprado, então subiu, ganhou. Menos 5,10, ganhou 20 centavos por dólar, vezes 50 milhões, porque é o total de dólares. 20 centavos vezes 50 milhões dá 10 milhões, positivo. Tá certo? Positivo. Tá correto isso aqui. Legal? Se no vencimento a empresa pagará? Não, porque o dólar subiu, então a empresa receberá. A dívida dela ficou mais cara, mas como ela recebe esses 10 milhões, ela consegue fazer frente à dívida. Beleza? Correta aqui, então, será aquela que diz que 1 e 3 estão certas. 1 e 3 estão certas na alternativa D. Beleza? Muito bem, pessoal. Manter.
eu parar aqui meu compartilhamento. Muito bom. Nas últimas provas, tem caído pouco de derivativos, tá? Então, se você está com um pouco mais de dificuldade, assim, fique em paz. Fique em paz. Tem algumas dicas que eu preciso te dar, que eu já andei falando aí, mas que são as principais. O que você precisa saber muito bem é: o cara tá com uma dívida em dólar. Qual é o tipo de operação que serve para ele? Nunca vai ser venda de opções, é proibido fazer hedge vendendo opções, proibido do ponto de vista conceitual, não do ponto de vista de legislação, tá? Mas não funciona. Você vender opções. A Sadia quebrou fazendo isso, para você ter uma ideia, né? Os caras falavam que era hedge, mas não era por sonhoca nenhuma, porque estavam vendendo opções, tá certo? Então, nunca vai servir vender opções para fazer hedge, esse é o primeiro ponto. E sempre lembrar que no termo e no futuro é você ficar comprado, no swap é ficar posicionado em CDI. E para opções, o cara vai precisar de dólares para pagar a dívida. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele vai ter que comprar o direito de comprar os dólares naquele valor. Então, ele compra call de dólar, tá certo? Então, procura fazer esses. Eu vou daqui a pouquinho colocar, se bem que não, segunda-feira vai estar disponível na plataforma para vocês. Depois, pega com calma, tenta refazer os exercícios, vê se entende bem os conceitos. E assim, normalmente quando cai uma ou duas questões de derivativos. Não é a matéria para você se preocupar mais. Como eu falei já para vocês, nesse módulo 2, foquem fortemente em teoria de carteiras, em renda variável e renda fixa, que são as 3 matérias que mais caem. Tá bom? Fechado? Oi? Segunda-feira é fundos, né? Fundos de investimento. Isso, eu vou colocar para vocês aqui já aqui no grupo daqui a pouquinho. Segunda-feira a gente vai falar sobre fundos e investimentos internacionais, porque dá para tratar os dois na segunda-feira. Aí na quarta a gente fala sobre risco, né? E aí a gente encerra o módulo 2. Aí na outra semana a gente começa o módulo 3, tá bom? Combinado, gente? Professor, posso só perguntar uma coisa? Claro. Módulo 1, o que o senhor acha que tem que pegar firme? Ah, cara, o módulo 1 ele é bem equilibrado, né? Então, o que tiver lá nos simulados, você tem que, aquelas questões que estão lá são as questões que mais caem, né? Beleza. Agora, eu não consigo dizer para você, por exemplo, prevenção à lavagem de dinheiro cai pouco, cai pouquíssimo, tá certo? Tudo o resto está sempre presente lá, porque são 54 questões normalmente, então vai ter sobre todas as matérias, né? Tem caído bastante ultimamente a parte de código de ética, de perfil de competências também, né? Tem caído bastante. Na parte de matemática financeira tem caído menos cálculo do que caía antigamente. Mas assim, é difícil falar para você, olha, estuda isso, isso e aquilo. Tem que estudar o que a gente viu nas aulas ao vivo. Dei bastante prioridade às aulas ao vivo, porque assim, elas estão bem atualizadas no sentido do que vem caindo nas últimas provas. Então, acho que vocês vão estar num caminho bom, ok? Beleza, valeu. Bom final de semana para vocês. Aproveitem para descansar, mas também para estudar um pouquinho, tá bom? Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal.